Olá, meu nome é Caroline Mendes de Carvalho, sou docente da disciplina História do Pensamento Econômico, e nesse vídeo vou responder duas perguntas impostas pelo professor. Explique a teoria do valor de Marx. Bom, é importante a gente primeiro estabelecer uma diferença que às vezes a gente pode confundir, que é a definição da força de trabalho e de trabalho para Marx. Bom, ele vai afirmar que o trabalho ele vai definir os valores de troca, e a força de trabalho é o fator que produz o valor superior ao seu próprio valor. Por exemplo, a gente pode considerar que o trabalho de 4 horas vale 400 parafusos. E esse vai ser o seu salário. 400 parafusos é o seu custo de subsistência. Mas no final dessa jornada de trabalho, a gente pensa que eles podem ter produzido 1.000 parafusos. Então, essa força de trabalho, ela adicionou esse valor a mais. E ele até mesmo vai dizer que a diferença entre a máquina e a força de trabalho é que a máquina ela vai transferir o valor. E a força de trabalho ela vai criar esse valor a mais, né? Então, essa diferença do valor da força de trabalho com a mercadoria, que é o trabalho potencial, e da mercadoria produzida em si, né? Essa diferença vai consistir na mais-valia. Bom, a teoria do valor de Marx, assim como o Ricardo, né, vai considerar o trabalho como sendo fundamental, né, para essa teoria do valor, mas Marx ele acrescentou algumas outras coisas que Ricardo não tinha considerado. Então, ele vai partir do pressuposto que o valor da produção ele é o resultado da soma entre o capital constante, que é o que vai conservar o valor, mais o capital variável, que reproduz o valor até o seu salário, né? Mais esse trabalho excedente, que é a criação do valor. Então, a gente até consegue tirar uma fórmula que seria W igual a C mais E mais S, sendo W, então, é o valor da produção, e C o capital constante, V o capital variável, e S esse trabalho excedente. Então, o Marx, ele, antes dele, né, no caso, o Ricardo, ele considerava dois tipos de capital, né, o capital circulante, e aí aqui a gente vai estar considerando, então, por exemplo, combustível, matéria-prima e até mesmo o salário, e o capital fixo, né, que seria máquinas, instalações, que seria coisas fixas mesmo no sistema de produção. E já o Marx ele vai enquadrar todos esses componentes que eu citei aqui como um capital constante, exceto o salário. O salário vai ser o capital variável. E ele também vai, então, tirar disso algumas definições, como, por exemplo, a taxa de mais-valia, que seria M sobre V. E isso vai, então, definir o grau de exploração desse trabalhador. Sendo que, por exemplo, na jornada de trabalho, V seria a força de trabalho, até o seu próprio valor. E M seria o trabalho excedente. Então, por exemplo, se o salário da força de trabalho é de 2 horas de jornada, mas o trabalhador, ele trabalhou mais 8 horas além dessas duas, então somando um total de 10 horas. A razão 8 sobre 2 vai nos dar o grau de exploração desse trabalhador, que foi 4. E também ele definiu a taxa de lucro, né, que seria M sobre C mais V, e isso iria indicar o grau de valorização capital. E também ele definiu a composição orgânica do capital, que seria C sobre V, capital constante sobre o capital variável também. E nessa reprodução do capital, Marx ele vai destacar algumas coisas, né? A primeira coisa são essas crises setoriais, né? Ele vai afirmar que elas são recorrentes nesse sistema, ou seja, há um desequilíbrio entre oferta e demanda, e ele afirma, na verdade, que o equilíbrio entre oferta e demanda é, na verdade, só uma possibilidade matemática. E esse desequilíbrio, então, ele acontece recorrentemente por desemprego tecnológico, subconsumo, e a gente sabe também que nesse sistema o lucro de um seria necessariamente o prejuízo, né, de outro. E, por exemplo, ao desempregar uma pessoa, a vantagem seria sobre o custo de produção, né, que ele vai ser reduzido quando você despede uma pessoa. Porém, a desvantagem é que essa pessoa desempregada ela não vai conseguir consumir, então, ou seja, ela não vai comprar, né. Outra coisa que ele também concorda com o Ricardo é que há uma tendência da queda da taxa de lucro. Então, se a gente pegar a fórmula da taxa de lucro, que seria M sobre C mais V, e a gente dividir cada uma dessas incógnitas por V, o numerador, que antes era M, vai se tornar, então, a fórmula da mais-valia, né, que é M sobre V. E no denominador vai ficar a fórmula da composição orgânica do capital, que seria C sobre V. Já que antes tinha uma incógnita C mais V, né, e V sobre V daria 1. Então, a composição orgânica do capital, se ela aumentar mais que a mais-valia, então essa taxa de lucro ela vai diminuir. Algumas coisas elas poderiam até compensar essa tendência decrescente da taxa de lucro. Por exemplo, aumentar, né, a intensidade da exploração, então a gente aumentaria então a mais-valia, e isso faria com que o numerador aumentasse, né? Outra coisa também seria o barateamento dos elementos do capital, faria então com que os custos diminuíssem, né, diminuindo então o fator do denominador, e aumentando então a taxa de lucro.
Uma outra coisa que também compensaria seria o barateamento do salário, que, assim, numa jornada de trabalho de 10 horas, se o salário ele passasse de 4 horas para 3 horas, então você aumentaria ali uma margem de 1 hora para o lucro. E isso até se encaixa na mais-valia relativa, né? Que ao invés de você estender a jornada de trabalho como na mais-valia absoluta, os capitalistas eles vão buscar uma forma de aumentar a eficiência e a produtividade, e então isso vai fazer com que a quantidade de tempo necessário para produzir o valor, que seria equivalente aos salários, né, e isso vai ser reduzido, né, pela produtividade aumentada. E vai permitir, então, que o capitalista ele vai extrair mais valor em menos tempo de trabalho. E isso vai levar, então, uma taxa no aumento da exploração e também do lucro. Bom, e assim, Marx, ele apresenta a teoria do valor do trabalho, destacando essa tese de exploração, né, da classe trabalhadora, né, na criação do valor, onde os proprietários do meio de produção, né, os capitalistas, eles controlam os meios de subsistência e os trabalhadores eles precisam vender a sua força de trabalho para sobreviver. E essa relação desigual de poder, ela vai resultar, então, numa apropriação da mais-valia pelos capitalistas e nessa desigualdade perpétua econômica e social também. Segunda questão, que é o que foi a Revolução Marginalista, como é possível conciliar a visão subjetiva e objetiva do valor. Os marginalistas, que eles vão propor, então, uma nova abordagem para explicar o valor econômico. Eles vão usar como base a utilidade de um bem ou de um serviço. Então, assim, eles consideravam acreditavam, né, que deveria existir um índice para quantificar as dores e o prazer recebido, né, pelo serviço e pelo bem. Então, essa visão subjetiva de valor, ela vai ser defendida pelos marginalistas, que vai sugerir que o valor de um bem ele vai ser determinado pela utilidade que esse bem vai proporcionar para o consumidor individual. Até mesmo o Jevons, ele vai fazer uma análise mais individual e vai dizer que a mercadoria ela pode proporcionar prazer, tendo então uma utilidade positiva, e pode também afastar a dor, né, que seria o trabalho, sendo então uma utilidade negativa. O Menges, eu acho que, não sei se é assim que se fala o nome dele, ele vai abordar também a teoria do valor, não sendo uma propriedade inerente, assim, do bem, né, mas as atribuições feitas a esse bem subjetivamente. Então, a importância do desejo satisfeito naquele bem, o nível de satisfação ao ter aquele bem, né, vai medir o valor dessa mercadoria. E o Valras vai dizer, então, que a causa do valor seria a raridade dele, a raridade desse bem, né, a escassez desse bem. E essa mercadoria, então, ela se tornaria apropriada se ela fosse útil e também se ela fosse limitada. Então, o valor de um bem, ele vai ser subjetivo e ele vai variar de acordo com as preferências do consumidor e dependendo também, né, das circunstâncias individuais de cada um desses consumidores também. E, por um outro lado, né, a visão objetiva, ela vai considerar, então, o tempo de trabalho socialmente necessário para produzir esse bem, né? Foi o que a gente já viu, assim, em Ricardo, né, em Marx. E muitos economistas, então, eles procuraram integrar essas duas perspectivas. Por exemplo, o Marshall, ele vai argumentar, então, que a oferta e a demanda, elas vão ser influenciadas tanto pela utilidade subjetiva, né, que seria a utilidade marginal, quanto pelos custos de produção, que seria essa visão mais objetiva. Então, ele vai considerar que a utilidade marginal e as preferências de cada consumidor, eles vão determinar a demanda, que a visão objetiva do valor, ela está na oferta, né? Pensando que o valor de um bem, ele está relacionado com os custos de produção, como o trabalho, né, e os materiais que vão ser necessários para fabricar esse valor. Então,